Mickey 17 não é e nem precisava ser parasita, só precisava manter o mesmo inimigo em comum que nós temos aqui, o capitalismo. E aí ele inclui os nazis, os fachos, bilionários doidos, políticos egocêntricos, narcisistas. Tá bom? Tá bom, pra mim. Quer mais o quê? Fala, e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni e você está no Filodoxia para bate-papo, uma resenha filosófica e psicológica sobre Mickey 17. Simbora! Are you afraid to die? This time I wasn't scared. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que bilionários, políticos, egocêntricos, narcisistas, supremacistas brancos acabem destruindo ainda mais a nossa vida e outros planetas, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não é o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Sim, um pequeno aviso antes da gente seguir adiante, lembrando que os dias de vídeo aqui no canal mudaram, sim, mudaram desde o Brutalista, lá no dia 13 de março, agora vídeos às quintas-feiras, sim, às quintas-feiras, sempre às 20 horas, beleza? Bom, vamos falar aqui de Bong Joon-ho. Sim, o diretor, ele tem um traço, uma crítica que é um inimigo em comum, como eu falei, né? Que é a questão do capitalismo, que é essa questão da luta de classes, os ricos, os pobres, a questão ecológica que tem lá em Oja, e tem tudo aqui, né? Misturado em Mickey 17, e já vou tirar logo isso da frente. Não é pra mim o melhor filme do diretor. Falando em luta de classes, essa coisa da sátira com a elite, e uma coisa meio de sci-fi e tudo mais, Snowpiercer, né? O Expresso do Amanhã é muito mais bem acabado, muito mais bem resolvido aqui do que Mickey 17, mas o que não tira o valor de Mickey 17 para mim. É um filme que tem um design de produção muito interessante, tem uma história que vai para além do livro e coloca aqui crítica a Elon Musk, Trump, esses políticos carismáticos, esses políticos supremacistas, né, que flertam com o nazismo e tudo mais. Enfim, tem temas que são muito interessantes, nem todos são muito bem resolvidos aqui pelo diretor, e tem a excelente atuação do Robert Pattinson. Robert Pattinson tá excelente aqui, sobretudo na modulação de voz, na questão corporal, com Mickey 18, Mickey 17. Enfim, é um filme tematicamente muito rico que já dá pra gente chamar o... Momento filosófico. Bom, e a gente não poderia começar o momento filosófico com outro autor, senão Karl Marx. Sim, Karl Marx aqui é o óbvio, né? É o mais evidente, é o mais latente. A questão da luta de classes, da alienação, da coisificação do trabalho e do trabalhador, dessa ideia, né, do Mickey ele se tornar coisa, uma peça de uma grande engrenagem, o sujeito como recurso, né? É muito interessante pensar isso, né? Recursos humanos. Olha só a dicotomia desse termo, né? Recursos humanos, recursos minerais, algo que a gente usa, descarta, extrai, subtrai, né? É muito interessante pensar essa perspectiva desse próprio termo, né, do neoliberalismo, dessa ideia de tratar o ser humano como recurso. E aqui o Bong Joon-ho, ele usa nessa sátira, nessa coisa quase triângulo da tristeza, que tem crítica aqui no canal, que eleva essa crítica ao capitalismo, a essa crítica a essa elite burguesa, fútil, e faz essa sátira muito ácida e muito bem caricatural, né, muito bem caricaturada do ridículo que é essa ideia de supremacia, essa ideia do político carismático, do político de algoritmo, que faz tudo para viralizar, que não tem lugar mais nesse mundo e vai para outro mundo colonizar. O que Karl Marx ajuda a gente a pensar esses aspectos clássicos do marxismo, né? A própria luta de classes, a alienação, a coisificação do sujeito e essa ideia que a gente pode traduzir para os tempos de hoje, que é a ideia da uberização do trabalho. Tá tudo aqui, né? Você precariza tanto onde todos nós somos descartáveis. Quando a nossa juventude acabar, quando, sei lá, o cotovelo, costas, tudo tiver já acabado, tudo tiver já cansado em nós somos substituídos por um estagiário mais jovem, vai sendo assim, nós somos peças de descarte dentro desse sistema neoliberal, dentro desse sistema capitalista, e o diretor consegue trazer isso tudo aqui de um modo muito evidente, talvez até um pouco sutil, talvez gostaria de um pouco mais de sutileza, mas é bom também jogar um pouco na cara, porque esse pessoal é meio burro, meio capenga, meio débil para entender as críticas. E como uma dupla de autores, eu vou trazer aqui Michel Foucault e Attila Mbembe. Sim, Michel Foucault e Attila Mbembe. Michel Foucault vai falar de biopoder, biopolítica, né? Essa política, esse poder que se imprime, olha aí, se imprime nos corpos, né? O corpo docilizado, o corpo dócil. Mickey até o 17, ele é um corpo dócil, né? Ele é um sujeito dócil. O ator faz muito
muito bem essa coisa dócil, né? Essa disciplina que se imprime nos corpos. Olha aí, que se imprime, como eu falei anteriormente, né? Essa ideia de Foucault que o poder, ele tá, de alguma forma, também internalizado no sujeito, num corpo que se autoexplora, como diria Byung-Chul Han, por exemplo, né? Esse corpo que se autoexplora, que não existe no mundo de modo pleno, né? De modo total. A escala 6x1, por exemplo, é uma questão, né? O movimento Watt, vida além do trabalho, etc, né? Essa noção em Foucault, essa noção de biopoder, biopolítica, está presente aqui no filme como uma ideia do capital, uma ideia neoliberal que usa os corpos, a cultura, os sujeitos como uma massa de biopoder, uma massa de biopolítica. E aí a Tilly Bembe entra aqui para debater a necropolítica, né? A vida e morte como uma espécie de exemplo de soberania dos estados. Um poder, né? Um estado, ele se mostra forte quando ele exerce necropolítica. Quando ele pode matar os palestinos, quando ele pode matar, sei lá, quando ele pode matar de fome, de sede, migrantes, etc. Esse estado se mostra forte, se mostra soberano, segundo a Tilly Bembe, faz parte de um estado forte e soberano, essa gestão de vida e morte dos seus. Essa ideia de necropolítica, ela tá muito bem exemplificada aqui no filme, não só no personagem do Mickey, né, do Mickey Barnes, mas também nos creepers, nos rastejadores. Essa ideia que a gente pode chamar um outro conceito, que é a decolonialidade, né? O filme traz também isso junto com o ambientalismo, junto com política e a questão crítica ao imperialismo, crítica à colonização e uma visão decolonial em alguma medida, né? Nós somos os ETs, nós somos os extraterrestres, né? Diz a namorada do Mickey, né? Que traz isso pra gente, joga isso na nossa cara. Por isso que eu acho que o filme é tão explícito, tão satírico, que o diretor, ele tá fazendo exercício para se libertar um pouco da simetria, do controle de Parasita e brincando um pouco mais, sem deixar de trazer temas muito sérios, muito relevantes ali pincelados durante toda a obra, e a necropolítica é um deles. Bom, e pra gente se encaminhar pro final desse momento filosófico, mais duas ideias aqui, eu trago Carl Gustav Jung. O Jung, para tratar dessa ideia interessante para mim, que é o contraponto entre o Mickey 18 e o Mickey 17, né? Na ideia de corpos dóceis, na ideia da gente ficar envolvido na nossa rotina, a gente vai se docilizando, né? E é importante um pouco, né, usando aqui os conceitos aqui de persona e sombra, né? O Mickey 18, ele funciona um pouco como sombra, né? Como aquilo que vem sendo rechaçado, esquecido, apagado dentro do próprio Mickey como um todo, né? Como essa sombra da agressividade, da violência, da potência, da vontade de viver, da vontade de fruir, do sexo, da libido e tudo mais. Acho que esse dualismo é bem interessante pensar que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente vai se amansando, a gente vai se conformando, a gente vai só existindo e não resistindo, e não lutando, e não vivendo com um V de potência, né? V maiúsculo, assim, com a potência de viver. E o contraponto entre essa sombra que o Mickey 18 coloca, essa força, essa gana, essa agressividade, é muito importante, né? Ter agressividade para colocar limite nas pessoas, limite nas coisas, dizer não, se afirmar. Acho que o Jung ajuda a gente a pensar essa questão de como, eventualmente, a gente vai se amansando, esquecendo e rechaçando um pouco a nossa sombra e deixando de nos integrarmos. E por fim, não um autor, mas um conceito, que é o conceito de raça. Conceito de raça, racismo, nazis, fachos, supremacias, etc. Tá tudo aqui no filme, de uma maneira muito explícita, muito clara, junto com a ideia de populismo messiânico, com essa ideia religiosa, desse homem, desse macho branco que vai salvar a todos e a todos, dessa oligarquia, né, das big techs, Trump, Musk e tudo mais. Mas o componente racial é muito importante para qualquer regime fascista, nazista, etc. Né? A ideia de você ter uma raça ou um povo para ser menosprezado, bode expiatório. E aqui o personagem da Nasha, né, que é a namorada do Mickey, não é preta por acaso, né? Não tem aquele triângulo amoroso ali por acaso. Não por acaso a branca que entra na história é aquela que é escolhida para gestar os filhos, né, dessa supremacia que está sendo planejada ali para a colônia. E não tem como a gente pensar o nosso atual contexto geopolítico sem essa noção de supremacia, do arianismo, do racismo, dessa xenofobia. Se eventualmente não for bem compreendido, bem entendido, ele, acredito que entende o público americano como um pouco menos crítico, um pouco menos, sutil, ele joga na cara. Supremacistas, a raça superior e tudo mais. O componente racial aqui é muito importante. Mas bora lá voltar para a crítica. Por fim, Mickey 17 não é um filme que você vai morrer de amores. Na minha sessão, poucas pessoas riram, gargalharam. Eu sozinho, praticamente, em alguns momentos soltei alguns risos, assim, porque me lembrou... eu tava na vibe do filme, eu sabia que era uma sátira, que era escrachado, que era uma comédia,
seja, eu senti um certo estranhamento. Eu não acho nem que as pessoas não entenderam, mas é que é um humor diferente e que às vezes você fica com vergonha de rir e tal. E a intenção do diretor é um pouco essa. Mas ao mesmo tempo é um filme que causa esse estranhamento, que passa muito por cima de vários temas sem aprofundar quase nenhum, como por exemplo a questão da singularidade, né? O Mickey Barnes que aparece no letreiro final. Ele se entende como um sujeito único, um sujeito importante, um sujeito que tem a sua história, que tem as suas memórias, suas vivências. Isso fica pro letreiro final, é interessante, é bonitinho, mas é um exemplo de tema que não é desenvolvido e é mais desenvolvido, segundo consta, no livro original, na obra base. Mas é uma obra que eu acho que ela vai, como o próprio PH falou e outros críticos, colegas falaram, é um filme que eu acho que vai crescer com o tempo, mas está longe de ser um Parasita, um Expresso da Manhã, mas cumpre sim muito bem o seu papel de falar do nosso tempo, do nosso período, de uma maneira ácida, crítica e criativa. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Mickey 17 é nota 7,5. É um filme bom, elegante, às vezes nem tão sutil quanto poderia, não debate todos os temas que se propõe, mas é um filme muito efetivo e fruto do nosso tempo. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.